Boa noite, Matheus. Boa noite, Evelyn, tudo bem? Tudo. Como que vão os estudos? Bastante informação, hein? Tá sofrendo bastante? Faz parte, tem que se esforçar, senão a gente não consegue nada nessa vida, não. Realmente. Qual matéria que tá apanhando mais? Como que tá? Olha, eu tô achando muito difícil química, essas áreas, essas matérias assim. Agora, português, matemática. Matemática eu gosto, é um pouco mais fácil. Interessante, eu também sempre tive muita dificuldade em química. Física, eu sempre apanhei bastante quando eu era, assim, quando eu estudava para vestibular, para Enem. Nossa, eu sofria muito com elas. Boa noite, Leila, tudo bem? Boa noite, Leila. Matheus, meu xará. Aí, ai, abriu o áudio bem na hora. Ai, desculpa, professor, bem Não, na não hora eu pode abri ficar o tranquilo. áudio. Não, pode Mas ficar tranquilo, sim, acontece. sim, eu sou mãe de um menino de 14 anos que se chama Matheus. E Chama assim, igual o Matheus? seu nome, Uma benção, tenho certeza, conheço. é meu orgulho. Tudo bem com o senhor? Desculpa te chamar assim, mas é a respeito mesmo. Não, tá ótimo, tranquilo. Pode chamar de senhor, você pode se dirigir da forma com o pronome que quiser. Então, Gratidão. Gente, oi, Evelyn, oi todo mundo aí, galera. Satisfação estar aqui com vocês, grandemente. Leila, eu ainda não te conheço, só perguntando assim para a gente ter um contato Ó, superficial. vim aqui só por Qual você, curso hein? As você duas quer? primeiras aulas eu perdi. Perdeu? Que pena, mas tá ótimo, tá ótimo. Qual curso você quer? O que no momento é seu interesse? Universidade? Então, eu me formei já no colégio, no colegial, né? Na época que eu me formei era colegial ainda, não era? Nossa, foi em 2000 nada, foi em 95 que eu me formei e aí não estudei mais, só fiz alguns cursos profissionalizantes, trabalhando, aí me tornei mãe em 2007. E aí, trabalhando, criando a criança negra, graças a Deus, 14 anos. E aí agora eu sempre também trabalhando e militando, sendo militante em movimento negro, militante de movimentos para movimentos religiosos, que eu sou católica, né? Então, dentro das igrejas, mas aí não me identificava muito, aí acabava desistindo. Aí tem uns 4 anos para cá eu comecei a me voltar para o movimento feminista, para o feminismo negro, né? E aí eu comecei a levantar essa bandeira bastante. E foi o ano passado? Foi sim, Leila, em 2020. Me envolvi num coletivo de mulheres, aí a gente formou um coletivo de mulheres pretas e periféricas. Lançamos uma candidatura para a vereança, aqui eu sou de Barueri, né? E aí essa candidatura, ela era composta por 7 mulheres, 6 mulheres negras, uma branca, antirracista, e foi uma campanha extraordinária, foi lindo, e aí eu foi crescendo ainda mais a necessidade de voltar para a sala de aula. Eu tenho uma vivência, uma experiência, e aí foi tendo essa necessidade de voltar para a sala de aula para compor essa vivência, né? E eu desejo fazer serviço social em primeiro plano, fazer serviço social e para me voltar para essas lutas, né, para esses projetos. E segundo, fazer letras. E em terceiro, pedagogia. E lá na frente, fazer uma faculdade de especialização em história afro, de história, enfim. Aí é isso.
muito legal em relação a, Meu Deus, assim, falei demais. da forma que você se resumiu. É, geralmente quem tem esse intuito de essa forte presença, quem se envolve nesse tipo de movimento, porque não é qualquer pessoa que tem, assim, que tem essa, porque você praticamente se coloca em risco, né? Vamos para hoje em dia, se a gente sendo militante, a gente se coloca em risco de certa forma, Sim, porque é algo muito, assim, eu acho algo é algo de caráter realmente. E, sim. pelo visto, deu para perceber que você é uma pessoa de caráter forte. Então, vamos fazer o possível para a gente estar dentro da universidade. Eu espero que você consiga. E serviço social assim, é lindo. O profissional de serviço social, o profissional que realmente é, tem essa interação com a área, é a mesma coisa de um professor que ama ensinar, entendeu? Que ama lecionar. Eu amo. Então, Eu amo. vamos fazer o possível para a gente estar Uhum, conseguindo uhum. esse objetivo seu. E ocupar Onde esses você quer fazer espaços, faculdade? né? Só para mim ter Ah, noção. de verdade. Desculpa. Onde você quer fazer a universidade? Assim, qual universidade você quer no momento? Então, eu estava falando isso no sábado, a Evelyn, a gente estava numa roda de conversa virtual com o Lucas, né? E aí eu estava falando que eu desejo fazer na PUC de São Paulo. E é o Sim, meu, é sim. o meu desejo de fazer serviço social na PUC, mas se não der, aí fazer para cá, um pouco mais perto. Eu sei que você não é de São Paulo, mas Eu eu sou sou de da Minas Zona Gerais. Oeste, Eu acho que eu sou mais distante dos professores. de outro estado, né? Eu sou do outro estado. E eu pretendo fazer em uma faculdade mais perto aqui da minha cidade, que eu sou de Barueri e tem Carapicuíba, tem uma faculdade que é da Estácio, e a Estácio tem um conceito bacana no mercado, né? Então, eu estou pesquisando bastante o conceito da faculdade, tentando esquecer um pouco essa questão dos valores, porque eu falei para eles que eu acho que eu não consigo alcançar uma universidade pública, até mesmo porque eu não tenho tempo, né? Por conta dessas vivências, desses projetos, eu preciso ingressar o quanto antes numa universidade. Eu sinto essa necessidade, não que eu esteja sendo cobrada, não é isso, tá? É uma necessidade que é minha mesmo, né? Que eu sinto que precisa para compor essa mulher, precisa compor essa ferramenta que se Identidade. chama Leila. Uhum. Então, eu me coloco como um instrumento de luta. Inclusive, o ano passado, o meu filho falou: Mãe, tenho medo que aconteça alguma coisa com você. Ai, obrigada, Evelyn, você é uma maravilhosa também. Tenho medo que aconteça algo com você. Eu falei para ele, filho, vai acontecer sim, algo bom. A gente espera que aconteça algo bom, mas nós somos apenas instrumentos e se algo acontecer é para acontecer. E é bem o que você falou. A gente se coloca bem na linha de frente mesmo e é um risco, né? Mas a gente nem vê isso. A gente tá O tão. importante, o importante é estar em contato, né? Exato. Então, Mas eu Leila, não quero tomar muito tempo de vocês, gente. Desculpa, só fala não, dele. tá ótimo. Eu gosto disso. Eu gosto de ter essa interação com o aluno, porque a gente Uhum. sabe, assim, a gente tem aquela identidade, a gente sabe como que a gente pode, vamos se dizer, abordar o ponto forte do aluno. Eu tô vendo que, assim, você é Sim. uma pessoa de personalidade forte, então, assim, é uma vantagem, já começa com uma vantagem. E pessoa que, Uhum. assim, geralmente tem uma autonomia de estudar, Sim, de se cobrar sim. mais um pouco. Eu fico Mas muito não deixa feliz de de... estar aqui com todos vocês sempre. Quando eu não consigo estar com essa interação, eu procuro assistir as aulas gravadas. Eu assisto todas elas, aí eu curto lá as aulas que eu assisti para engajar, né, o movimento. E eu espero um dia poder estar devolvendo para esse projeto o que eu estou recebendo, é o que eu desejo. Para, se não for eu, se for outras pessoas aqui da minha família ou do meu coletivo, enfim, porque é um projeto muito lindo, um projeto muito lindo. E eu tive muita sorte, fui presenteada, porque eu falei também no sábado que eu fiz a minha inscrição para o Enem, faltando 15 para meia-noite do dia 14 de julho. E, e no dia seguinte eu falei com uma das manas do coletivo e foi ela que me colocou aqui. Nossa, foi lindo, foi top demais.
E então eu tenho que devolver. Parece que algo está conspirando, sabe? Muito bacana. Então, cara, assim, com relação a projetos de curso, eu fico muito feliz que, acho que, se possível, todos os alunos tiverem dessa forma, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, tanto eu como qualquer outro professor que está trabalhando. E, assim, realmente é lindo. E é uma ideia de projeto que eu acho que tem muito potencial para chegar mais à frente, para abranger não só, talvez, a região de vocês, mas o Brasil todo. Igual eu tô bem distante de vocês, mas é Sim. sempre bom estar participando dessa forma, estar em contato com isso. É, com relação a hoje a gente, como eu vi, tá mais só vocês duas, eu vou fazer da seguinte forma, porque eu abordei recentemente, eu abordei a Tayla, porque eu passei algumas questões para vocês estarem fazendo. O que eram essas questões? Tipo, por que eu passo essas questões? Nem sempre eu coloco elas como obrigatórias, mas, tipo assim, são questões relevantes para vocês. Ela me perguntou, ela me sondou, e tipo assim, eu me senti no dever de retomar essa questão. Por que eu vou retomar lá no Barroco? Eu não sei se você teve contato com as aulas já do Barroco, Leila. Vou até te perguntar se já teve contato com as aulas que a gente fala do Barroco. Sim, sim, eu estava na presença, né? Estava participando, mas aí eu voltei na aula gravada. E aí eu faço umas pesquisas para poder ficar bem. Bem, bem amplo. É, Então, hoje, o que eu vou trazer para vocês? A gente vai iniciar o romantismo, como eu falei para vocês na última aula, como você viu na aula gravada. Acho que a Evelyn também não estava presente na última. Então, a gente vai voltar é, no Barroco, porque eu vou voltar com uma questão que, assim, deixou ela na dúvida, que pode ser a dúvida de vocês também. Por que eu vou voltar nessa questão? Eu não quero nada incompleto. Eu quero, galera, antes de vocês serem 100% numa matéria e 50% em outro, do que vocês ser 50% nas duas, entendeu? Então, a gente tem que ter essa concepção, a gente tem que ter essa ideia. Vamos completar então, vou voltar nessas questões hoje, a gente vai fazer uma interação sobre essas questões, eu vou até perguntar para vocês sobre, hoje a gente vai alongar um pouquinho o horário, claro, se vocês tiverem problema com isso, tipo, assim, me falem, se tiver, porque hoje, assim, a gente deu um intervalinho para descansar, eu inclusive estava saindo de outros dois horários, então hoje a gente vai ter uma aula mais extensa, tá? Que a gente vai finalizar uma matéria, introduzir outra, e eu não quero que vocês percam nada, eu quero que vocês vamos se dizer, guardem isso lá no fundinho da memória de vocês. Por quê? A introdução é, é a base, é onde você vai construir a base de um caminho sólido. Com relação ao Barroco, primeiramente eu vou dar a palavra a Evelyn. Vamos revisar aqui, vamos só tomar autonomia. Vocês sabem que ela é uma arte que parte da dualidade. Ela não é uma arte que, vamos se dizer, a literatura barroca ela vem da dualidade. A gente falou de várias pessoas que, sim, foram fundamentais. A gente falou do padre, né? Que foi o padre Antônio Teixeira, que, sim, influenciou muito. A gente falou de Gregório de Matos, que foi o cara que praticamente, assim, que vocês talvez vejam questões dele no Enem, porque ele é o cara que ele se identifica com o barroco. E eu trouxe uma questão dessa. Na verdade, eu trouxe três questões falando dele. Por que eu trouxe essas questões? Porque ele é o cara que, assim, que caiu no Enem quando caiu o Barroco, entendeu? Eu busquei todas as questões do Enem e ele, quando caiu o Barroco, o que caiu foi Gregório. Então, por isso que eu trouxe ele para vocês. Vamos voltar lá, falar novamente, três aulas falando de... Aí você vai falar, nossa, Matheus, três aulas falando de Barroco. Eu não falo de nada que não seja relevante, tá, galera? Se eu tô falando é porque eu vi que, assim, ficou algumas pontinhas soltas. Eu vou fazer um compartilhamento de tela. Eu gostaria de que vocês me dessem opinião. Se não tiver bom para vocês, vocês vão me falando que eu vou ajustando, tranquilo? Tá bom. Vamos lá, então. Vou fazer o compartilhamento, vou iniciar ele agora. Ah, tá. Vocês estão vendo bem? Pode falar, viu, gente? Pode ligar o microfone aí, que agora eu quero interagir com vocês. Não assim, aceito microfone desligado. Eu gosto dessa interação. Vou sempre perguntando a vocês, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente vai trazer dois trechos de Gregório.
Alguém de vocês fez essas questões? Leila, Evelyn, vocês chegaram a fazer? Não. Não Não fiz, chegaram não, a fazer. Não, professor. muito tranquilo, tá ótimo. Então aqui a gente vai abordar uma questão, na verdade, e depois eu vou passar um texto para vocês. Ah, eu não É, consegui essa, acessar essa, o Drive. Eu não é, consegui este, acessar. este trecho que eu vou estar passando para vocês, assim, vão ser dois textos diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. E a gente vai prestar atenção no comando da questão, viu? Por quê? Vocês vão fazer Enem, mas creio eu que também, se aparecer qualquer vestibular, eu creio que vocês não vão perder a oportunidade. Ou seja, vocês vão fazer também, não vão? Consecutivamente. E essa Sim. questão é uma questão de vestibular. Ela é uma questão que ela caiu num vestibular e ela, de certa forma, esse modelo de questão pode cair. Eu quero vocês, tipo assim, bem antenados em relação a isso. Então, bora lá. Então, vamos lá. Aqui a gente vai, no primeiro excerto, primeira coisa. Aluno do Marisa Letícia, ele não lê o texto diretamente. O que o aluno do Marisa Letícia faz? Onde que ele vai primeiro? Vocês estão vendo a tela? Não. Não estão vendo a tela? Meu Deus. Deixa eu ver novamente o compartilhamento. Iniciar compartilhamento. Estão conseguindo ver? Sim. Assim. Tá. Vocês são alunos do Marisa Letícia. Aluno do Marisa Letícia não lê o texto primeiro. Onde que o aluno do Marisa Letícia vai primeiro? Nisso aqui, ó. O que é isso aqui, galera? Aí vocês vão me perguntar. Vou até O deixar aqui. enunciado. Isso aqui chama-se comando de questão. É aqui que vocês vão tirar as palavrinhas mágicas para vocês resolverem a questão. Tá. Vamos interpretar aqui comigo. Com base nos trechos, todas as afirmativas estão corretas, exceto. Se a gente tem 4 afirmativas, eu vou falar algo muito lógico. Ele está pedindo qual? Ele está pedindo a errada, não é? Se ele está pedindo a errada, consecutivamente, uma está errada e as outras 3 estão certas. Então, o que é mais fácil? A gente identificar as certas e eliminar primeiro, ou a gente identificar a errada? Se tem 3 certas. Ontem o Edu, que é de história, ele deu um macete pra gente, que é pra gente mais ou menos ler o texto e encontrar algumas alternativas que é pra gente ir, tipo, eliminando. Igual você tá falando agora, só que você tá falando de uma forma e ele falou de outra, mas acaba sendo a mesma coisa, sabe? Então ele Entendi. falou que é pra gente encontrar algumas palavras para ir eliminando. E foi isso que a gente fez no exercício de ontem, né, Evelyn? Sim. Assim, vou explicar algo em relação ao estudante. O estudante, ele é muito individual, e os professores também têm essa individualidade. Cada um tem um jeito, tipo assim, a sua forma de passar para o estudante, o jeito de fazer prova. Mas quem vai saber o que é melhor para vocês são vocês, quando vocês estiverem fazendo o reconhecimento da questão. Ou seja, se você viu que você desenvolveu, vamos dizer, de certa forma, um método, porque eu tenho um método particular meu, algo que é individual meu. Então, assim, eu recomendo a vocês fazerem muitas questões. Por quê? Porque vocês vão se conhecer, vocês vão saber a estratégia de prova que vocês têm que utilizar. E o Enem é muito cansativo, galera. Então, tipo assim, qual que é o nome do professor que passou essa estratégia de prova? Foi o Eduardo de História. Ele fala da história do Brasil. O Eduardo, ele passou para vocês uma estratégia de prova. Isso é ótimo. Foi o que, assim, é o que encaixou com você. Você viu, nossa, é bacana pra caramba. Se foi o que, tipo assim, vocês viram que foi, tipo assim, que foi o que melhorou em relação o percentual de acerto de vocês vão continuar utilizando ela. Eu só passo, assim, uma visão minha, entendeu? Cada um tem uma individualidade. Então, de certa forma, o que eu vou passar aqui para vocês é só algo, assim, que nas questões de literatura eu vejo em relação a vestibular. Eu vejo elas eu vejo esse método muito interessante. Mas isso aí vai da individualidade de cada um. Se vocês verem que o dele é mais efetivo para vocês vão utilizar o dele. Ou então vocês podem combinar de todos os professores e desenvolver o próprio de vocês. Por que eu tô pensando exatamente eu assim. particularmente, uma particularidade minha, eu não gosto diretamente no texto, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita falta de atenção, eu sou muito desligado em relação a, vamos dizer, estrutura de texto, principalmente o Enem, entendeu? Que traz textos longos, eu tenho uma falta de atenção muito grande.
eu chego na quarta linha, talvez eu não lembro. Então, geralmente, eu vou no enunciado direto. E esse comando de questões, o que ele está pedindo aqui para vocês? Pode interagir, viu, Leila? Pode falar. O que a questão está pedindo para você? A questão certa ou a questão errada? Eu ainda estou no celular um pouco, então eu estou dando uma dúvida. Mas eu acho que ele está levando a gente para outro caminho. O caminho, tipo, para o caminho do erro, induzindo a gente. Tá. Vamos parar para raciocinar. A primeira coisa. Com base nos trechos, todas as afirmativas estão corretas. Então, aqui dessas 4 afirmativas, 3 vão estar corretas, certo? Ele tá pedindo uma exceção. Vamos partir dessa ideia. Ele está pedindo uma exceção. Aí, quando a gente sabe que ele está pedindo uma exceção, aí eu já parto para o texto. Por quê? Aqui que a gente vai colher as informações. Aí, no primeiro texto, ele vai falar ele é um texto... eu gostaria que vocês pudessem ler ele. Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês só dar uma lida nesse primeiro enunciado, tá? Esse aqui, ó. Vocês estão vendo a telinha? Sim. Vamos lá, então. Pode ler. Aí depois eu vou só sondando vocês e perguntando, tá? Quando terminar, pode dar um ok. Pode falar, viu, gente? Já li. Certo. Eu estou no celular e deu para ler mais ou menos. Tá ótimo, tranquilo. O importante é Só o tentar. primeiro. A gente vai É só, encaixando. Qualquer, tipo assim, dúvida que você tiver que você não tiver conseguido ler, você pode me perguntar, tá? Tranquilo, tá ótimo. é só o primeiro, né? Isso, exatamente. Vamos começar pelo primeiro. Isso. Tá. Vamos começar, então. Primeiro, quem de vocês se voluntaria a começar a fazer a interpretação do acerto 1? Sinceramente, não entendi muito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Super normal. Texto literário é complicado, galera. Mas alguém de vocês se voluntaria a fazer uma interpretação só pra gente, tipo assim, de certa forma, introduzir? Vou dar uma lida Complementar? novamente. Tranquila. É muito bonito. Realmente, ele é assim, depois eu vou mostrar esse texto completo para vocês, eu vou trazer ele completo e vou mostrar para vocês. Leila, Nossa, bonito. Ele eu fala de gostaria uma que forma você... triste, mas de uma forma, ele muda a tristeza que ele sente naquele momento de uma forma poética, né? Esse texto, assim, para você, esse texto, ele é um texto que vamos pegar o período barroco, que é uma dualidade entre religião, ele é uma dualidade entre religião e, vamos dizer, o mundano,
as poesias satíricas, as poesias religiosas. Ele traz algo em relação a isso? Esse texto, você pode observar, ele é de Gregório de Matos. E o Gregório de Matos trazia muito isso. Ele não trouxe isso, trouxe? Não. Não. O Gregório de Matos é o Boca do Inferno? Oi? É o Boca do Inferno. Uhum. Ou Boca de Céu. Vamos depende do dia. Ele era libriano, como eu falo sempre. Vamos parar para ter uma noção, ter um norte. Esse texto, ele não traz algo religioso, ele não traz algo, vamos dizer, que denigre, que critica alguém, que xinga, que como ele, de certa forma, ele usava um vocabulário muito, assim, ele ofendia muito as pessoas, mas nesse texto não, esse pequeno trecho, o que ele traz para nós? Ele traz uma visão de mundo dele, não é? É tipo assim, uma como se tipo ele tivesse conversando com os sentimentos dele, ele tivesse pensando, fazendo uma reflexão sobre os sentimentos dele, de certa forma ele está interpretando isso, ele está relacionando isso com o sol, com a luz, com a noite. Então, vocês podem ver que aqui ele está retomando, ele está passando uma visão mundana, tipo, não em relação a isso, mas a visão, ele está fazendo um texto, vamos dizer, com a concepção individual dele, com algo, vamos dizer, é como se ele estivesse pensando, falando alto, em pensamentos altos, sobre os sentimentos, de certa forma, fazendo uma reflexão. Nesse texto ele não traz nenhuma dualidade, ele traz praticamente um texto de particularidade dele. Tá. Aí a gente vai voltar lá assim, nas questões, sabe? Só pra gente retomar. Vocês conseguiram interpretar isso, eu percebi. Vocês conseguiram pegar o texto dessa forma. Isso já é excelente. Aí a gente vai. Por que a gente vai nas questões? Porque as questões, as alternativas que estiverem relacionadas com o trecho 1, vocês já vão conseguir interpretar se estiver certa, se estiver errada. Então vamos lá, vamos nas questões. Aqui ele fala do segundo excerto. A gente não leu o trechinho. O segundo trechinho a gente não leu. Então a gente vai pular. A gente já vai ignorar ela. Então a gente já vai pular. A B, ele está falando de uma concepção total. Ele não está falando que. Assim. A letra B, eu vou até resumir para vocês. Na visão de vocês, a poesia de Gregório de Matos é dividida pelos estudiosos. Isso aqui, quem está cobrando, quem fez a questão, está fazendo isso aqui para maltratar vocês que estão fazendo a prova. Porque aqui ele traz uma informação verdadeira. Isso aqui não é verdadeiro? Sim. A poesia de Gregório de Matos, ela realmente é dividida. Ela é dividida pelos estudiosos em sacra. Vocês sabem me dizer o que é sacra? Não. Tá. Aí vai uma palavrinha pro vocabulário de vocês. Adotem ela porque em caligrafia cai muito. Tipo, em caligrafia não, em literatura cai muito. Assim, cai porque é algo do contexto histórico. A palavra sacra, ela tem a ver com a religiosidade, tá, galera? Ela é, tipo, mesma coisa de você substituir. A poesia de Gregório de Matos é dividida pelos estudiosos em religiosa, lírica. O que é lírica? É aquela poesia pessoal, é você mesmo trazendo, narrando, de certa forma. E satírica. Satírica é a famosa poesia que tornou Gregório de Matos o Boca do Inferno. É algo que vai falar é uma poesia que vai ofender alguém, que vai trazer um vocabulário, de certa forma, que vai trazer ofensa. E, tipo, é um vocabulário diferente. Então, isso aqui, o avaliador, a pessoa que fez essa questão, ele trouxe isso aqui para te complicar. Só que aí ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer aqui, ó, de acordo com essa divisão, pode-se afirmar que os dois excertos citados fazem parte da poética sacra do poeta baiano. Você já matou a questão lendo só o primeiro excerto, sabe por quê? Olha a palavrinha aqui. Vocês estudaram no Marisa Letícia, vocês são alunos do Marisa Letícia. Vocês, como alunos do Marisa Letícia, vocês, na aula do professor Matheus, vocês viram a concepção dessa palavra. Sacra quer dizer o quê, gente? Eu acabei de falar para vocês.
envolve a religiosidade do... Agora a gente volta lá no primeiro texto. Que parte aqui do primeiro texto tá falando de religiosidade? Oh, nossa, não saiu, hein? Em que parte do primeiro texto tá falando de religião? Aqui. Se ele tá trazendo algo sentimental. Nesse primeiro texto não tem, não. Se não tem, vocês, como estudantes do Marisa Letícia, com uma palavrinha assim do vocabulário que enriqueceu o vocabulário de vocês, vocês conseguiram marcar a questão. Vocês marcariam a letra B. A letra B está errada. Por quê? Porque os dois trechos que ele traz, os dois trechos não tem nada a ver com religião. Aí você vai, só para ter certeza assim, você vai lá no segundo texto. Ele está definindo a cidade dele, ele está ofendendo a cidade dele, se vocês forem ler. E ele, tipo assim, aí sim, ele traz algo, de certa forma, satírico. Ele traz algo para ofender a cidade dele, para ofender o contexto social da cidade dele. Só que tem a ver com religião? Não. Então vocês já mataram a questão. E vocês ainda ganharam uma palavra no vocabulário de vocês, tá? Em literatura, essa palavra é muito utilizada. Aí, se a gente for analisar as outras questões, só para ter informação, isso aqui, ó, a letra A ele também traz um pega para vocês. Por quê? Vocês vão procurar isso aqui, ó. Se vocês forem procurar isso aqui, ó, comportamentos hipócritas, vai ser difícil interpretar esse texto. Por que vai ser difícil interpretar? Esse contexto em relação a esse tipo de texto é meio, vamos dizer, é meio embaraçoso, até porque ele traz só um trechinho, ele não traz o texto completo. Então a gente pode ter um pouco de dificuldade. Vocês compreenderam essa questão? Qual que foi o intuito do avaliador? Ele trouxe 3 questões corretas. E a letra B, ele trouxe o quê? Ele trouxe uma questão meia correta. Porque ele Pra traz essa enganar, informação aqui para você. Se ele traz essa informação aqui para vocês, você já fica meio assim, nossa, tá certa. Mas ela não tá certa. Aqui ela extrapola. Você matou a questão aqui, com esse pequeno trechinho. Então vamos ter muita atenção em relação a isso, tá? Aqui, eu sei que assim, são algumas questões que talvez, essa aqui já é mais parecida com o Enem, tá? Aqui ele vai trazer aquele texto, sabe o texto do sentimento? Que eu acabei de apresentar para vocês, que eu falei que eu ia trazer para vocês. Olha que coincidência, ele também está aqui, ele caiu em outro vestibular. E aqui vocês vão ter um norte do texto completo. Só que o texto não foge muito daquilo que vocês conseguiram interpretar ali em cima. Ele traz algo de sentimento. Só que aí vocês são alunos do Marisa Letícia. Vocês sabem que vestibulando, quem presta Enem, ele não vai direto no texto, ele não fica lendo o texto, ele vai direto no enunciado. Aí a gente vai aqui, ó. Ainda no poema de Gregório de Matos, vocês estão conseguindo ver? Tá nítido para vocês? Sim. Aí ele fala aqui, ó. Ainda no poema de Gregório de Matos, texto 5, a segunda estrofe expressa através de perguntas retóricas. Alguém de vocês me fala o que é uma pergunta retórica? Alguém de vocês sabe o que é uma pergunta retórica? Retórica, ele fica falando a mesma coisa, mas tipo dando voltas, sabe? Ele não vai direto ao ponto, é mais ou menos isso. Vou simplificar para vocês da seguinte forma. Pergunta retórica é aquela pergunta, sabe, tipo assim, a gente tá tentando lembrar de alguma coisa. Você fala, nossa, o que é que eu fiz ontem? E você fica, de certa forma, tentando responder. Muitas das vezes as perguntas retóricas você pode fazer para outra pessoa, mas você faz geralmente sabendo a resposta, entendeu? Você faz uma pergunta praticamente para você mesmo. Uma pergunta que, de certa forma, você tenta responder ela numa origem de pensamento. Aqui, aí ele vai, aqui, ó, a segunda estrofe. Então, o que interessa pra gente? A segunda estrofe. Aqui está perguntando qual sentimento que ele transparece na segunda estrofe. Então, o que interessa pra gente é isso aqui, ó. A segunda estrofe. Aí, o que ele falou? Ele não falou de pergunta retórica? Então, a gente vai só até aqui.
Peraí, deixa eu só puxar mais um aqui. Só pra ficar. Tá. Aí a gente vai ler isso aqui. A gente é aluno do Marisa Letícia. A gente vai direto ao ponto. Correto? Aí ele fala aqui. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, e por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? É um texto assim complicado de se entender em relação a essas coisas, mas se vocês lerem o texto completamente, vocês vão entender. Essas perguntas que ele faz, essa pergunta ela tem resposta? Você pode repetir, por favor? Sim, claro. Essa pergunta essas perguntas retóricas que ele faz, ela tem resposta? Ele não pergunta praticamente, tipo assim, é uma pergunta que transfigura um pensamento dele. Ó, porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? São perguntas. Ele pergunta de forma igual eu citei para vocês, ele pergunta para os próprios pensamentos dele, ele pergunta de certa forma, ele faz uma pergunta que não tem resposta, mas ele tenta criar uma resposta, entendeu? E é um texto que ele reflete muito, ele traz esse sentimento para a gente. E aí qual o sentimento que essas perguntas retóricas elas trazem? Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz por que ela não dura? Tá, vamos parar para o seguinte. Ele está trazendo comoção na visão de vocês? Eu ia falar exatamente isso. Parece que ele tá angustiado, né? E buscando uma resposta de qualquer maneira. Desculpa, Mas agora, mas agora eu vou coisa, tocar mas na ferida da questão. Comoção. Sim, é um texto sentimental. Se você for ler o texto completo, galera, vai ter algo em relação à comoção. Você vai ver que tem um certo sentimento. Só que ele não pediu o texto completo ele pediu a segunda estrofe. Então a gente vai direto na segunda estrofe. A segunda estrofe ela expressa comoção, de certa forma. Tá, essa aí serve para confundir. Só que a gente vai ler as outras questões porque a gente sabe que a gente tem que analisar tudo. Ela traz um ressentimento. Essa aí eu acho que a gente pode excluir. Vocês pensaram em algum momento em ressentimento? Pode ser bem direto, galera. Agora, a gente vai para o ponto da questão. Tá, a letra C. Ela traz a opção inconformismo. Aí vocês vão lá, porém, se acaba o sol, por que nasce? Se o sol acaba, por que ele nasce? Ele não está inconformado? Ele não expressa um sentimento de. Vocês sabem o que é inconformidade? Pode arriscar, viu, galera? Se não souber, tranquilo. Eu só vou, assim, só pra gente ter essa interatividade. Vocês sabem o que é uma pessoa inconformada? Evelyn, Leila, vocês sabem o que para vocês é uma pessoa inconformada? inconformada é aquela pessoa que. Eu tô ligando meu fone. É aquela pessoa que ela sempre busca respostas com aquilo que ela entende que não está de acordo com a visão dela ou com a necessidade dela. E ela não se conforma e ela vai buscando algo para solucionar aquela dúvida que ela tem. Que não... Perfeita a definição, foi ótimo. É exatamente isso. E ele não pediu o texto, ele pediu a segunda estrofe. O sentimento que a segunda estrofe está trazendo para a gente não é uma inconformidade, ó. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Ele não traz essa noção de inconformidade? Ele não está inconformado porque que o sol acaba? Tá. Aí você vai lá, se formosa a luz, por que ela não dura? Vocês estão tendo esse norte que ele traz uma inconformidade? Tipo assim, as outras questões são questões que vão confundir a gente.
Mas se a gente olhar para o texto e, tipo assim, com a bagagem que vocês têm de leitura, se vocês forem exatamente de acordo com o enunciado, vocês vão diretamente na segunda estrofe, a gente não lê o texto, a gente foi na segunda estrofe, a gente não tem uma concepção muito maior do quanto ele demonstra estar inconformado com a situação, entendeu? E é isso que o enunciado, a resposta certa seria essa de inconformismo. Se a gente leu a letra A, a gente poderia, se a gente não leu as outras alternativas, a gente poderia muito bem ter ido na letra A, porque a gente, geralmente, a gente lê o texto. A gente não busca o que transfigura o enunciado da questão pra gente. E, assim, essa questão eu trouxe para vocês porque ela é uma questão difícil, mas ela tem a cara do Enem, sabe por quê? Porque o Enem foi feito, é uma prova da seguinte forma, ele traz questões muito parecidas. Eu mesmo, assim, em relação, mesmo com bagagem, em relação à linguagem, eu apanho para questões do Enem às vezes, isso é super normal, porque ele traz uma relatividade de opinião muito grande. E aí, nessa questão número 5, essa questão número 5 é o seguinte, eu trouxe ela como proposta para vocês, sabe por quê? Para incentivar vocês a ler. Por que eu estou incentivando vocês a abraçar a leitura? Porque é o seguinte, esta questão, ela traz o nome de Gregório de Matos já na cara da questão, não é na cara da redação. Eu não sou professor de redação de vocês, mas eu aconselho a vocês a ler o máximo que vocês puderem, ou pelo menos conhecerem os personagens da literatura, exemplo, Gregório de Matos no contexto barroco, porque vocês conseguem encaixar ele em uma redação, entendeu? Essa redação, ela fala de tabagismo nos dias atuais. Olha como que ele encaixa essa alusão. Olha como que a pessoa que escreveu essa redação encaixou Gregório de Matos. Gregório de Matos, poeta luso-brasileiro. Ó, já, tipo assim, o quanto isso não vai ser enriquecedor pro texto de vocês. Ficou conhecido como Boca do Inferno. Vocês vão lembrar desse apelido, não vão? Pode ter certeza. É algo que, assim, a gente vê em literatura, mas a gente não esquece. Tanto é que você, Leila, você observou que a primeira coisa, quando eu falei de Gregório de Matos, o que você lembrou? Do apelido. O quanto isso não seria enriquecedor para um texto de vocês nesse contexto? Então, se vocês tiverem a oportunidade, abram um documento no Drive e leiam essa redação. Porque ela é uma alusão que se encaixa em qualquer contexto, tá? Boca do Inferno. Por denunciar de maneira ácida os empecilhos que soavam no século XVII. Tá. Aqui ele já traz. Vocês acham que isso aqui é enriquecedor ou não para vocês? Quem vai ler a redação de vocês não é um professor, não é alguém que tem conhecimento de literatura? Sim. O quanto isso aqui agregou nesse texto? Para pensar. Uma alusão literária, ela vai mastigar um texto para vocês, entendeu? Ela vai dar um ênfase muito legal. E você começou a introdução dessa forma, o cara conseguiu encaixar de uma forma, sim, muito legal. Agora, vocês têm dúvida em relação ao período barroco ou sobre as questões? Podem me abordar, viu, gente? Vamos interagir. Leila, Evelyn. Eu tô fazendo ligações, sabe? Tô fazendo links, tipo Gregório de Matos, Boca do Inferno. Ontem a gente teve aula de biologia, mitocôndrias, fotossíntese. Aí tô fazendo links para poder lembrar, né? E é bem o que você falou, que a gente tem que criar uma forma de estudar da gente, de lembrar na hora de fazer a prova. Aí eu tô criando links. Aí agora eu tô fazendo link com o barroco. E o barroco, ele me arremete para arte sacra, religiosidade, textos com palavras bem difíceis de serem interpretadas e palavras até que a gente não usa tanto no nosso dia a dia. Então, eu vou arremetendo, fazendo links, entendeu? E isso é muito interessante, porque Gregório de Matos, se ele não cair em literatura, viu, galera? Não o Gregório de Matos, mas o Barroco. Se ele não cair em literatura, ele vai cair em artes, tá? Anotem isso que vai acontecer. Por quê?
ele tem um contexto de uma dualidade muito grande. E se você citar, assim, por que eu trago sempre isso para redação? Minha especialidade, galera, não é redação. Eu tenho, assim, eu só trago para vocês para enriquecer vocês enquanto estudantes. Agora a gente vai entrar em outro período, viu? A gente vai para o romantismo. Igual eu falei para vocês, essa aula de hoje ela vai se estender bastante, mas vai se estender porque é necessário. O romantismo ela, assim, eu não estou fazendo na ordem cronológica, viu, galera? Eu só vou fazer o romantismo porque ele é muito extenso e ele é algo que vocês têm que, assim, gastar muito. Vocês vão gastar muito neurônio com ele, viu? Porque é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa e eu vi mesmo, ele é bem extenso. Tem Isso. esses períodos, né? Barroco, lirismo, Não, bem extenso mesmo. as escolas literárias, elas têm uma ordem cronológica, porém, eu vou ser bem sincero, a gente talvez não tem tempo para trabalhar todas. Então, eu vou pegar essa que é mais relevante e já vou encaixar com o contexto de vocês. Por quê? Vocês vão pesquisando, vocês vão buscando, porque essas, tipo assim, se você for pesquisar barroco em relação ao Enem, questões, você vai achar 3 questões. Romantismo, você vai achar 15, 20, porque ele realmente cai, é o que cai em literatura, tá? É o que o Enem geralmente cobra. Então, a gente já vai entrar no romantismo. Eu vou passar outro slide para vocês, viu? É, eu vou só transferir. Vocês estão vendo bem? Vocês estão vendo bem? Sim. Sim, vendo bem. Tá. Primeira coisa que eu quero passar para vocês. Romantismo não é só literatura, viu? Primeira concepção. Que nem o barroco. O barroco, quando eu falei para vocês sobre o barroco, eu falei que não era só literatura. Ele entra em todo o contexto, vamos dizer, em relação à arte, em relação à música, em relação à cultura, ele pega tudo. Pega, assim, ele abrange de certa forma bem complexa. E o que que o romantismo é? Por que ele vem? O romantismo ele vem após a Revolução Francesa, viu, galera? Após a Revolução Industrial, e ele é o oposto do classicismo. Por que eu falo isso para vocês? Porque é algo que vocês vão estudar no contexto histórico. Eu vou trazer esse contexto histórico nesse momento para vocês. O que o romantismo trata? É bem lógico, né? Romantismo, o nome já fala. Vai falar dos romances, vão ser declarações em forma de poesia, prosa. E agora vocês, assim, eu só vou dar um norte para vocês de introdução, o que vocês vão abordar, o que é o romantismo em si, essa escola literária, essa introdução literária que é tão importante e vai ser tão relevante para vocês no Enem. Essa matéria vocês têm que mastigar ela, viu, galera? Vocês têm que engolir ela praticamente, porque ela é muito relevante. Tá, aqui eu trouxe para vocês uma seguinte análise. O romantismo é um movimento artístico, cultural que ele vai privilegiar as emoções, a subjetividade e o individualismo. Tá. O romantismo, se ele vai privilegiar as emoções, as emoções seria o quê no contexto para vocês? Seria paixão, não seria? A tristeza, muitas das vezes. Vocês conseguem enxergar que as emoções, elas, às vezes, de certa forma, elas podem ser tão boas quanto ruins? Sim, sim. E a pessoa que vai escrever um texto apaixonado, ela pode muito bem, ou ela pode estar chateado, magoado, ou ele pode escrever para te fazer, vamos dizer, ler o texto. Sabe aquela cartinha de escola que a gente lê e os olhos chegam a brilhar quando a gente é criança? Eles. Eu fiz isso. Isso aí eu tenho certeza que todo mundo fez. O Eu não romantismo fiz. ele é muito ambíguo. Por quê? Ele vai trazer textos para vocês, tanto textos românticos, textos de declaração, textos enaltecendo heróis. Ele vai retomar para vocês terem noção do quanto ele abrange o contexto histórico. O romantismo ele vai trazer a Idade Média, ele vai trazer o herói, ele vai trazer. Quem que é o herói naquela época? Não são os cavaleiros? E, assim, os escritores da época, as pessoas que vão escrever esse tipo de poesia, eles vão enaltecer esses heróis, eles vão trazer esses heróis e vão fazer muitas das vezes comparações, eles vão trazer, tipo, de certa forma, metáforas, eles vão trazer uma dualidade muito grande. E aí a gente já vê que ele ele privilegia emoções. O romantismo se resume a emoções. Só que são só emoções.
o classiquismo, que vocês iriam ver antes, porém a gente não vai ver assim de forma tão interativa, talvez se der tempo a gente consegue ver, ele privilegiava, tipo assim, o coletivo, aquele... É realmente isso, é o clássico, é algo social, são as cores que, tipo assim, tinham tonalidades mais secas. O classicismo se resume a isso. Já o romantismo, ele já vai para o lado, ele não vai para o lado do coletivo, ele vai para o lado do individualismo. Ele é algo muito pessoal, sabe? Vamos dizer, ele não vai escrever, eu não vou escrever para a sociedade, eu vou escrever para a dama que eu almejo, eu vou me declarar para a pessoa que eu amo. Vocês conseguem compreender isso? Se não, Sim. podem falar que eu vou repetir. Viu? É só para vocês terem uma noção que o que é o romantismo, que ele vai tratar, o que ele vai tratar. As obras da época. Olha, para você ter ideia, Matheus, na época que eu fiz o colegial, né, o colegial e o ensino fundamental, que hoje é ensino fundamental, né, que se chama, ele tiveram essas nomenclaturas aí recentemente, acho que há uns 20 anos, mais ou menos. Então, acho que vocês cresceram, você e a Evelyn cresceram dentro dessas nomenclaturas aí dos ensinos. Mas eu, lá no ginásio, que o ginásio hoje se chama fundamental, eu já via essas classes, essas passagens, sabe, que você está falando agora. E na minha época, eu já achava tudo isso muito meio surreal, né? Só que a gente não tinha a gente não podia falar, senão o professor brigava com a gente. Mas, brigava feio. Mas as vivências, tudo que você está falando é bem isso, bem dessa forma mesmo. Mas eu, Leila, interpretava desta forma que eu interpreto hoje. E ainda pior agora. Assim, Não, isso é super normal, isso é individualidade, tá, Leila? Eu acho que isso é muito pessoal. Tipo, igual você mencionou em relação às nomenclaturas. O que acontece? Em relação a esse tipo de conhecimento, eu acho que quando você viu isso no colegial, os professores talvez explicavam de uma forma mais, assim, talvez mais superficial. Por que eu falo mais superficial? Porque não tinha um contexto, vamos dizer, as palavras que a gente entende hoje, vamos dizer, igual, eu fui bem direto ao ponto. O romantismo, ele trata de emoção e sentimento, você, vamos dizer, é, é o, é a pessoa da época, o homem da época, que iria escrever uma poesia se declarando, sentindo tristeza. Então, talvez, assim, se você tiver alguma dificuldade, assim, nas minhas aulas em relação para compreender esse tipo de coisa, você pode me chamar a atenção na hora, pode falar na hora que a gente vai criar uma válvula de escape para isso, viu? Eu quero estipular essa interatividade com você, eu quero fazer esse compromisso com você. Se você tiver qualquer dificuldade para acompanhar em relação a esse, principalmente em relação a esse tipo de contexto, eu creio eu que apesar de você se recordar, tem muito tempo que você não vê sobre essas escolas literárias, certo? não, eu consigo interagir com você nessa questão e graças a Deus a gente evoluiu bastante, né, com relação às interpretações e de como essas questões são colocadas, né, e eu me sinto muito privilegiada de ter esse conhecimento e de ter buscado me aprofundar nas leituras com relação a esses períodos literários, e eu tenho uma boa interpretação desse contexto que foi passado lá no meu momento, né, no momento que eu estava em sala de aula, enquanto adolescente, e de como as coisas evoluíram agora. E é muito louco, e é muito bom isso, muito bom mesmo. Tanto que agora eles querem parar isso, né? Com a reforma do ensino médio, eles querem parar isso, porque se continuar do jeito que está vindo,
O negócio vai ficar muito bom. O negócio Ó, vai ficar eu, bacana. eu- eu vou ser bem sincero. Assim, eu não vou nem tocar nesse assunto, porque se eu for tocar, eu vou fugir do assunto da aula, porque eu sou, tipo, eu tô muito puto com relação a essa questão da reforma, cara. Eu tô muito chateado, sério mesmo. Assim, é algo que a gente, de certa forma, a gente sente uma tristeza, mas Profunda, é, profunda, vamos, a gente ainda tem uma certa esperança, assim, pelo menos em relação à educação, cara. Tô muito chateado com essas mudanças que estão ocorrendo. profunda, tristezas profundas. Com relação ao romantismo, sabe, eu acho que isso vai contar muito para você. Eu vejo isso mais em relação à sua bagagem cultural, como vantagem para você, viu? Em relação a muita coisa. Porque você pode muito. Além de você compreender o que você viu antes, você compreende o que você está vendo agora. Você tem muita facilidade de familiarizar pelo que você demonstrou. Então, isso é muito legal, tá? E assim, sobre a educação eu não vou falar, porque senão vou extrapolar e assim, A vai ser um gente precisa consentimento. fazer, a gente precisa fazer uma aula para A gente trocas, precisa assim. essa troca de informação para falar disso. É, Eu acho muito, muito relevante, tá? Nossa, pra caraca. sinceramente, eu tô muito chateado. Mas vamos lá. Então, mas o que eu falei para você serve para todos os alunos, viu? Qualquer dificuldade para acompanhar, galera, pode chegar em mim. Eu sempre nos meus e-mails, eu não sei se vocês viram, eu deixo sempre meu número no WhatsApp. Tanto é que eu busco sempre atender vocês nos horários que eu posso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês quiserem interagir em relação à matéria, em relação a, tipo assim, conhecimento, porque, assim, como eu disse, eu deixo bem claro em todas as minhas aulas, eu fui estudante, sou professor, fui estudante e eu sofri o que vocês estão sofrendo e tive o privilégio de, tipo assim, de aprender com boas pessoas, então eu quero passar isso para vocês. Todo o meu conhecimento de mundo que eu puder, eu quero colaborar para vocês. É, eu vou agora, assim, eu não vou tocar no assunto da educação, porque senão eu vou extrapolar, porque eu vou falar muita coisa. Então, é, eu vou estar voltando retomando ao assunto, mas isso serve para qualquer um de vocês que quiser interagir sobre a matéria, viu, galera? Pode buscar, se vocês quiserem, tipo assim, que eu simplifico, porque eu sei que muita gente às vezes está longe do ensino médio, está difícil para compreender, e eu sei o quanto isso é difícil, mas vamos lá. Aqui a gente vai ter uma contrapartida, a gente vai falar de outra coisa que é o objetivismo, e a gente vai falar das tradições clássicas de perfeição, que, tipo assim, ela vai. Lembra que eu falei para vocês que o movimento do romantismo ele era o oposto do que veio antecessorar ele? Que ele era o oposto do classicismo, de certa forma, que são as teorias clássicas, são as cores secas. E o romantismo ele vem com, como eu disse a vocês, o romantismo começa a trazer a nossa liberdade. Por que ele traz a nossa liberdade, que eu falo para vocês? O barroco já começou. O barroco, para mim, é uma das maiores assim, escolas literárias que existem por isso. Porque ele começa a trazer a nossa liberdade, a própria liberdade de pessoa humana. E o romantismo expressa isso muito, sabe por quê? Porque são os textos que começam a trazer para vocês não, para as pessoas da época, o sentimento. O sentir, e você começa a transfigurar suas emoções no romantismo, entendeu? Aí a gente vai, tipo, vai falar agora do romantismo, vai aprofundar um pouquinho no que seria o romantismo, o que seriam os textos do romantismo. Aqui a gente fala que rapidamente o estilo, vocês estão vendo o slide, não estão? Sim, sim. Aqui a gente fala que rapidamente esse estilo chegou a outros países, inspirando diversos campos da arte, da literatura. Tá, eu já vou tocar no contexto do Brasil. A Europa tinha a Idade Média como o herói deles, não poderia ser o cavaleiro, porque, no caso, a Europa teve uma Idade Média. Teve Idade. Agora eu vou perguntar para vocês: na concepção de vocês, teve Idade Média no Brasil? Quem que eram os personagens da Idade Média do Brasil? Vocês sabem me falar? É, explicando para vocês esse contexto da Idade Média. Tá. Na Europa, o romantismo, o herói deles eram, no caso, os cavaleiros. Era o herói da época, era o cavaleiro medieval que andava em cima de um cavalo. E quando esse período chega no Brasil, quando ele chega a outros países, ele começa a ter uma variação. Por quê? O Brasil não teve Idade Média, correto?
Brasil não teve cavaleiros. Só que o Brasil teve. Aí eu vou dar uma válvula de escape que eu gostaria que vocês anotassem. O Brasil, a Idade Média do Brasil, de certa forma, o romantismo enaltece, em vez de enaltecer o cavaleiro, o que ele traz? Quem que é o herói dele? É o índio. Então a gente começa, tipo assim, ver uma válvula de, assim, que vocês podem até trazer como conhecimento de bagagem para vocês. O índio começa a assim, aparecer nas poesias como um herói. Aí vocês falam, nossa, eu não sabia disso. Pois é, realmente, ele é algo assim que a gente não tem conhecimento, a gente não recebe. Eu particularmente no ensino durante o ensino médio, eu não recebi essa informação, mas é algo muito importante e relevante. Vocês sabiam disso? Que o índio, durante o romantismo, era o herói? Pode ser bem sincero, viu? Não, eu não sabia, não. O índio na época era trazido como herói, de certa forma, nas prosas, nas poesias, no lugar do cavaleiro. Mas isso porque aqui não tinha Idade Média, de certa forma. Aí a gente vai falar aqui a escola literária com as bases dos sentimentos românticos, qual que era? Quando aquela pessoa que escrevia os textos, eu estou me declarando para você, e eu crio uma poesia na qual estou me declarando para você, ou estou criando uma poesia na qual você me negou. Qual que era a minha válvula de escape? Por isso que eu falo que o romantismo ele não era só um texto de paixão, ele também se resumia à tristeza. E por que ele se resume à tristeza? Porque muitas das vezes eu escrevi um texto a você, porém você me negou. Você não gostava de mim, de certa forma, você me negou, ou algo interferiu na paixão que a gente vivia, de certa forma. Vamos parar para pensar assim. Eu enxergava muitas das vezes a válvula de escape ou suicídio, ou seja, nessas poesias vocês vão ver muita, de certa forma, muito lamento, muito ressentimento, de certa forma, muito drama, às vezes, mas isso é o que o romantismo vai trazer para nós, são textos resumidos a sentimentos. Esses sentimentos, eles só têm a ver com paixão? Não, eles vão trazer sentimentos tristes também, então é algo muito, muito relativo. E aqui a gente fala de, tipo assim, de algumas obras, eu não vou entrar nessas obras agora, viu, galera? Primeiro eu quero passar essa consciência do que é o romantismo para vocês, depois a gente entra nas obras, em tudo. Então aí eu já vou passar para o segundo slide por isso, porque eu só quero dar um norte para vocês por onde vocês vão seguir. Os românticos, aqui fala sobre o nacionalismo. Os românticos pregam o nacionalismo. Vocês sabem o que é o nacionalismo? Vocês sabem explicar o que seria o nacionalismo? O que é o nacionalismo para vocês? Um movimento dentro do país. Não me lembro dessa parte. Vou direto ao ponto para vocês. O nacionalismo é aquele estilo de, vamos dizer, é aquela pessoa que ela tem uma certa empatia, ela cria uma certa, ela idolatra toda a história do país dela. Ela idolatra não só a história do país dela, mas ela era aquele texto que pregava o nacionalismo da forma que era, vamos dizer, eles retornavam ao passado deles, trazendo uma concepção de idolatrar a pátria deles. Eles amavam o país do qual eles nasceram, de certa forma, entendeu? O país do qual eles estavam, o contexto deles. E eles traziam muito nesses textos. Lembra que eu falei para vocês sobre o contexto da medieval? Primeira coisa, vamos parar para raciocinar. O pessoal trouxe, fala assim, o romantismo foi um movimento. O romantismo, primeira coisa, os romances nasceram em Roma, bem assim, bem no começo da história, em relação a essas coisas. Mas por que eu falo que pregavam o nacionalismo? Porque vocês viram quando o romantismo chegou ao Brasil, os brasileiros não tinham história medieval, então quem que eles idolatravam como heróis? Não eram os índios, de certa forma? Apesar de ser bem superficial. Então isso é uma forma de nacionalismo, é você idolatrar a sua pátria, entendeu?
é você admirar, de certa forma, tudo aquilo que é um movimento que gira em torno disso. No momento, a gente, daqui a 20 anos, vocês não vão poder idolatrar a pátria de vocês, viu, galera? Sinto muito em falar pelo contexto que a gente vive hoje. Não querendo, eu não tô entrando em geopolítica, viu? Mas é só uma crítica ao governo atual. Então, vamos lá. Aqui a gente fala da literatura europeia, que os heróis eram valentes cavaleiros medievais. Na brasileira, são os índios igualmente belos e valentes e civilizados. Aqui, de certa forma, eles tipo assim, colocam o índio como um herói valente, civilizado da época, entendeu? E, assim, o romantismo, eu vou estar até agora, vou estar criando só um debate com vocês, viu, galera? Porque talvez fica muito, muito extenso. Eu vou só interagir com vocês. A gente Vou só interromper o compartilhamento aqui. Vou abrir a câmera só para a gente criar uma interação, tá? Vocês conseguiram compreender a ideia do romantismo, no caso? O que é, o que foi o movimento, do que se trata? Tipo assim, aqui a gente abre uma válvula de escape em relação ao índio, porque a gente não tinha essa informação que o índio teve uma época que pelo menos a gente tinha a gente dava um certo valor para nossa cultura. Então, assim, foi bem curto, mas vamos parar para raciocinar dessa forma. Pelo menos a gente deu um certo norte, que a gente tinha o índio como herói, essas coisas assim. A gente começou a criar essa forma de texto, de poesia. Você tem alguma dúvida em relação a isso, Leila? Assim, que você achou relevante da aula, algo que foi interessante? podia ter continuado considerando o índio o herói, né? Acho que a gente estaria num outro patamar, assim, historicamente falando. Podia ter continuado nesse movimento aí de considerar o índio como o herói desta nação. Aí não teriam surgido o movimento de escravos trazidos lá da África. Eles teriam parado de escravizar os índios também, porque os índios também foram escravizados, né? Não O sei se pior foi. que é um fato que a gente traz para o contexto atual, né? E se fosse dessa forma? E se a gente trouxesse o índio, ao invés de como, vamos dizer, algo como... Porque naquela época ele era, de certa forma, um bem material, a gente precisava de alguma coisa. E se ele for, em vez de ser dessa forma, ele tivesse sido continuado a ser nosso herói? Então a gente traz isso tudo para o nosso contexto atual. E algo que também, assim, relevante de redação de vocês trazem isso, tipo, se for uma redação envolvendo preconceito. Eu sei que você, Leila, como militante, você tem, assim, se cair isso para você é lindo, porque você, tipo assim, você estuda muito esse contexto, você convive muito com esse contexto. Mas é algo que a gente pode trazer para a redação também, entendeu? Pode partir disso. Ai, nossa, sim. Meu Deus. Mas acho que não cai, não. Ontem, eu acho que foi ontem, não, hoje é terça, né? Foi ontem na aula de sexta também. O professor estava falando que esses temas envolvendo a política, assim, não cai, não. Eles voltam o tema da redação para outras questões. Eu acho que geralmente eles trazem contexto atual, né? Eles trazem alguma informação do contexto atual. Isso, eles não mexem muito no passado, porque eu acho que, assim, até porque geraria um monte de redação com um senso crítico muito grande. Cara, com certeza. Então aí eles procuram deixar isso mais fechado, né? Particularmente, seria muito crítico, seria um texto que, assim, eu teria prazer de escrever. Apesar de eu saber que quem vai ler são os avaliadores, mas é algo que, assim, eu teria prazer de escrever sobre. Eu preciso treinar essa escrita bastante, treinar bastante as palavras, colocar umas palavras-chave, né? Que os professores estão falando bastante dessa questão. Eu tenho assistido bastante vídeos para
para procurar compor os textos. E amanhã, acho que amanhã, quarta, isso, é a nossa aula de redação, eu não vejo a hora. Eu estava observando, as aulas da professora Fernanda são muito legais, são muito, assim, gostosas de assistir. Eu assisti a Eu, assim, primeira aula dela mesmo, acho que eu assisti 4 vezes. eu vou ser muito sincero, eu tive bastante dificuldade na redação, porque eu sou uma pessoa, assim, que muitas das vezes talvez eu traga algumas concepções diferentes para a redação em si. Mas redação é você dominar as conjunções, é você ter uma ortografia e ter um formato de redação já preparado. Eu aconselho a você a tipo, já ir preparando um modelo que funciona, um modelo coringa. É algo que eu gosto. Assim, a maioria dos professores de português não gostam de interagir dessa forma. Eu prefiro, eu opto minhas redações, inclusive para concurso público, eu trago elas com o modelo Coringa. Eu acho, assim, mas é algo pessoal meu. Não aconselho a vocês também a fazer isso. Mas, todavia, é algo muito interessante de se pensar. Que É, funciona. Uhum. assim, pelo menos garante que eu não vou sair muito mal, né? Se for para me Funciona, sair é funcional. Uhum. é algo que vai me garantir, de certa forma, uma nota suficiente para o que eu quero. Mas, Uhum. o que eu tenho a falar para vocês sobre a aula de hoje. Galera, o romantismo é muito grande, é um contexto muito, muito amplo. E, tipo assim, ele se divide em muitos períodos, é uma escola literária muito longa. Aí a gente vai falar de prosa, a gente vai falar de poesia. Prosa é um tipo de texto diferente, é um tipo, assim, um tipo de texto muito relativo. Poesia é algo, assim, é algo gostoso de se ler. Então, eu vou trazer esse texto para vocês. Inclusive, eu estou devendo algumas aulas para vocês no Drive, eu sei. Vou trazer essas aulas para vocês. E, assim, prezo muito pela participação de vocês em minhas aulas. Vamos, assim, eu acho que esse sábado, eu acho que a gente já pode começar a tá marcando alguma aula na parte da manhã para a gente ter essa interatividade que você até mencionou, Leila, em relação a tudo. Porque, cara, o vestibulando ele tem que ter um senso crítico. Eu acredito muito nisso. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar estipular. Sábado eu vou falar com o Urquiz. Lucas, você tá aí falando nisso? Eu acho que ele deve estar off. Ele deve ter só. Eu vou tentar marcar no sábado uma aula pra gente, viu? Pra gente ter essa interatividade. Leila, vou encerrar agora, porque acho que tá ficando muito extenso, igual eu falei a você. Talvez a gente ia alongar um pouquinho para a partir das 10, mas fico muito grato da sua participação na minha aula, tanto quanto da Evelyn. E eu espero poder contribuir com vocês novamente, viu? Vamos fazer o possível Eu por que aparecer nas agradeço, aulas. de verdade. Eu que agradeço sempre essa interação, essa troca de conhecimento, porque eu falo sempre quando a gente está, quando nós estamos nesses momentos, assim, que é uma troca de conhecimento, e isso é muito importante, trazer essas trocas, porque eu trago essas vivências de quando eu estava em sala de aula, né? E vocês me trazem essa troca de quando vocês estavam nessa sala de aula de agora, que quando vocês estavam entrando em sala de aula, eu estava saindo. Ou quando eu estava saindo da sala de aula, alguns estavam nascendo. Então é uma coisa muito, muito louca, é muito bacana. Essa interação é muito bacana, é uma troca. É Gratidão. muito legal. É muito legal mesmo esse tipo de interação, cara. É algo muito diferente, até porque assim você passa a concepção do que era, na sua época, do que era a sala de aula, do que era o contexto de estudo na sua época, e você também traz muita informação que assim serve para como exemplo em relação às oportunidades, em relação ao conhecimento, a bagagem de mundo que assim para mim na literatura é algo que conta bastante e faz muita diferença em relação a tudo. Essa Para mim bagagem também. de conhecimento, nossa, é muito diferente. Para mim Então também. vamos fazer assim. Então, a próxima aula a gente se eu conseguir marcar para um sábado, eu não vou trazer uma aula só sobre romantismo para vocês. Eu vou tentar trazer uma interatividade de temas literários que sim, vão ser relevantes para vocês. E vou tentar trazer algumas obras para a gente ler junto, para a gente fazer um acompanhamento, tá? É, Neste sábado, não sei se eu consigo participar, que a gente está marcando uma frente, um ato às 10 da manhã, e também no sábado a gente tem a convenção do partido aqui numa cidade chamada Santana do Parnaíba,
E aí a gente está marcando esse movimento, vai ser no sábado de manhã. Então, não sei se eu consigo estar, mas se você marcar e ficar gravado, eu espero que fique, tá, Lucas? O Lucas não tá vendo agora, mas ele vai ver depois. E aí eu assisto com certeza. E a gente pode falar, eu te chamo no WhatsApp, no privado, e a gente vai trocando essas informações. Para mim vai ser muito, muito enriquecedor e agregador. Tudo bem, então. Então, aguardo essa bagagem de conhecimento, tá? Vamos tentar, assim, não só em relação a, tipo, vamos se dizer, o contexto de bagagem de conhecimento literário, mas concepção em relação a tudo, tá? Então é isso, boa noite. Creio eu que a aula vai ficar gravada. Prezo pela participação de vocês, espero que vocês retornem às minhas aulas, tá, gente? Até mais, tenham uma ótima noite. Lembrando que foguete não tem ré e vamos passar, vamos ser aprovado. E, assim, vocês são o tamanho do sonho de vocês. Eu acredito mais que, assim, eu acredito em vocês, mas vocês têm que acreditar mais ainda, tá? Vamos que vamos. Matheus, valeu. Boa noite. Até mais, boa noite.